Boas, pessoal, bem-vindos ao Dois Solas da Lapa, Cultura e Religião servidos semanalmente. Olá, meu caro, estás bem? Como é que é, meu amigo? Aqui estamos nós de volta. Tu com esse ar sensual, esse Fu, bigode forte. Maravilhoso. Estou a adorar, estou a adorar. Isto amanhã faz. Não sei se faz primeiro o bigode, se faz primeiro o cabelo, mas há aquele Eu, pessoal que é os 12 Days of Christmas, eu é os 2 ou 3 antes do ano novo, a ver se ficava mais leve em termos de pelosidade facial. Como é que estás? eu e o Tiago, estou bem. Ia só dizer que eu e tu estávamos a acertar em off que vamos aceitar um desafio dos nossos ouvintes, para mim e para o Tiago. E o que de nós os dois perder vai ter que rapar totalmente a barba. Nem é ficar uma penugem, vai ter que ser mesmo 0000. Porque o Tiago estava a dizer que ficava com cara de criança, eu fico com cara de bebê. Mas pronto, eu acho que se vocês quiserem lançar-nos um desafio, eu prometo, o Tiago está aqui a dizer não para quem nos está a ver no YouTube, mas eu prometo que se o desafio for bom, eu prometo que a gente o leva para a frente e quem perder terá que rapar a sua barba. Forma mais desesperada de tentar ganhar comentários e atividade nos nossos Resulta, feeds. resulta, resulta, Tiago, tens que admitir que resulta. Vais ver, vais ver. É agora que vamos nos posicionar ali no topo de podcasts deste país. Este país precisa de nós. Este país precisa de nós. E então, a semana passada estavas aí fortíssimo, não foi? Ou seja, quem nos ouve, nós estamos a gravar no penúltimo dia do ano, dia 30 de dezembro. Semana passada foi semana do Natal e o Tiago esteve aí desesperado, não teve tempo para mim. Simplesmente foi isso, não teve tempo para falar comigo. Ele disse logo: Pá, Joel, esta eu ter semana tempo nem te quero ver. teria, mas seria às 2, 3 da manhã, porque foi uma. Não, tive 2 noitadas para preparar a comida. Aliás, o meu irmão é cozinha, eu estava lá a ajudá-lo. Mas foi forte, foi forte. Mas estamos vivos, estamos. Enquanto houver trabalho, estamos satisfeitos. É isso mesmo, é isso Já não é mesmo, mau, isso é que já não interessa. é mau. Então e hoje? Pá, tu sugeriste, vamos ver, sugeriste falarmos de arrependimento, não é? À luz da Bíblia e em termos práticos. Um, e já agora eu começava. O que é arrependimento? O que é que nós podemos entender por arrependimento? Estás-me a É perguntar? sempre aquela base. Claro, Epá, não é, tu eu é já que vinha sugeres. eu já vinha Claro, com o tu dedo vinhas no preparado gatilho. para colocar a Exata, questão. Ah, bem. Aham. exatamente, já vinha com o dedo no gatilho, não estava à espera disso, mas armaste-me agora. Arrependimento, o que é arrependimento? Olha, Ou o que é ou o que é que não é? ou o que é que não é? Olha, eu vou-te dar uma resposta. O arrependimento, a resposta pessoal para mim é que o arrependimento é uma coisa muito difícil. E Uhum. é uma coisa muito difícil e pensando bem, eu nem sei bem porquê. Porque o arrependimento significa nós reconhecermos o nosso erro, Uhum. uh, e normalmente reconhecer, normalmente, se calhar sempre, não sei, não pensei muito sobre isso, a alguém, reconhecer esse erro a alguém. Ou seja, Uhum. seja reconhecer a Deus que erramos, seja reconhecer à pessoa que ofendemos que erramos, seja pedir desculpa à chinchila por a termos posto debaixo de água e não devíamos, pronto, o que seja. As chinchilas não podem tomar banho, agora já sabem. Quem não sabia, agora já sabe. E sabes Ainda quando eu tens te. chinchila? Ainda tenho, ainda tenho. Ela por acaso caiu há uns dias, a gente lhe solta aí por a casa, e há uns dias eu não tinha reparado que o balde da esfregona estava ali no meio e a chinchila, ela salta muito, saltou lá para dentro e ficou um bocadinho molhada, mas ela salta muito, ela mal sentiu a água, saltou e só Pronto. metade do corpo é que não morreu de hipotermia, portanto, malta, até ver está tudo bem. Uh, até ver está tudo bem. Mas pronto, isto para dizer que também quando sugeri este tema era uma coisa que eu vinha a pensar, que é porque que o arrependimento é tão difícil? Porque, ou seja, pelo menos para mim, não sei se é essa experiência que tu tens, mas eu sinto que uma coisa tão simples como olha, desculpa, realmente não tive bem.
é difícil. Esta coisa de reconhecermos que erramos é uma coisa difícil. A pergunta que eu vinha de gatinho na mão era um pouco esta, mas era quase mais tipo, isto não te acontece especialmente com a tua mulher? Ou seja, não sei. Pelo menos é a experiência que eu tenho mais, parece-me que quanto mais próximo é a pessoa, mais dificuldade nos momentos certos eu tenho de ok, eu realmente falhei. Não sei, queria-te ouvir também um bocadinho. Para já, de certeza que vais ter uma definição de arrependimento melhor que a minha, dizeres o que é e depois também dizeres o que é que achas disto. Eu acho que é importante aquilo que tu disseste, mas o arrependimento não é só reconhecer alguma coisa. Portanto, biblicamente, eu diria que o arrependimento é o reconhecimento de alguma coisa que está errada, de alguma coisa que nós fizemos mal, mas é também o voltar atrás e fazer o contrário. Voltar atrás ou ir para a frente fazendo o contrário. Portanto, não é só reconhecer que fizemos algo mal ou algo de mal, mas é também reconhecer que temos que alterar a nossa forma de agir. E nesse sentido, o arrependimento às vezes parece que é terreno fértil para hipocrisia, consciente ou inconscientemente, porque eu diria, aquilo que tu disseste, às vezes pode ser fácil nós dizermos desculpa. O difícil é nós não repetirmos o desculpa pelas mesmas situações. O que não quer dizer que não haja arrependimento sincero, não é? Mas a ideia é que às vezes nós podemos, para mim, ou melhor, da minha forma de ver, pode ser mais fácil o pedir desculpa, não sendo completamente sincero, ou até às vezes sendo sincero, mas o evitar cair na mesma situação. Nesse sentido, o arrependimento bíblico mostra que nós dependemos de Deus para um verdadeiro arrependimento e precisamos do Espírito Santo. Respondendo à tua questão relativamente àqueles que estão mais próximos de nós, eu diria que depende. Eu diria que nunca é fácil pedir desculpa, qualquer que seja a circunstância, basta olhar para uma criança às vezes e a gente, pelas coisas mais simples, tentar que os nossos filhos ou os nossos miúdos peçam desculpa e às vezes é uma coisa quase sobre-humana. Sinal que nós não estamos também habituados a pedir desculpas e é algo que tem que ser parte da nossa cultura. Seja o desculpas, seja o pedir perdão. Mas eu diria que depende. Há alturas em que esse reconhecimento, eu diria, é mais fácil do que outras. Há alturas em que o arrependimento, e depende das circunstâncias, pode ser mais simples ou não. Mas requer sempre um ato de contrição e requer sempre um ato de humildade, que é reconhecer que estivemos mal, ou que falhámos, ou que não devíamos ter feito algo, sim. Eu aí concordo com o antigo. Mas eu diria que depende das circunstâncias, depende dos momentos, depende também daquilo que tu te estás a arrepender. Há coisas Sim, mais graves que poderão ser mais complicadas. Sabes o que nós enquanto cristãos, o arrependimento é uma pedra basilar daquilo em que acreditamos, não é? É assim que nós chegamos até Deus, através do sacrifício de Jesus, é quando a gente confessa o nosso pecado e pronto, e reconhece a nossa situação de pecadores. E ao mesmo tempo, o que me faz... o que eu tenho vindo a pensar nestas últimas semanas é, se eu não for cristão, realmente a minha relação com o arrependimento acho que obrigatoriamente vai ser um bocadinho diferente, porque pelo menos a nossa ética cristã tem um peso grande no arrependimento que se calhar se não acreditares não vais ter assim um peso tão grande. E até o contrário, aquela lógica do I have no regrets. Ou seja, exatamente. Não me arrependo nada. Tudo o que veio, tudo o que eu fiz. Aquelas tatuagens maravilhosas que é o no regrets mal escritas, estás a ver? É um dos motos da minha vida. Mas é um bocado isso. E o que eu tenho pensado nas últimas semanas, e daí também que trouxe este tema, lembrei-me deste tema que queria falar contigo, é opá,
eu nasci nos bancos, como a gente costuma dizer, né? Nasci nos bancos na igreja. E o arrependimento, passado tantos anos, continua a ser uma coisa difícil, estás a ver? Ou seja, eu sou confrontado com a questão do arrependimento, na pior das hipóteses, uma vez por semana, que é quando vou à igreja. Pá, na pior das hipóteses, eu vou ser confrontado com essa questão aí. Na verdade, durante a semana, porque lemos a Bíblia cá em casa e etc., sou confrontado muitas mais vezes com isso. E porquê que Uhum. continua a ser algo tão que às vezes é mesmo, eu não sei como é que é o que tu disseste, depende às vezes das situações, né? Às vezes é mais fácil pedir desculpas do que outras, etc. Mas às vezes é mesmo, é uma sensação quase visceral, faz-me sentir mal eu fazer o que é correto. É que é muito mais do que eu não sabia que fiz mal. É quando tu sabes que aquilo errou, mas tu mesmo assim queres usar alguns mecanismos para minimizar aquele mal e minimizares o arrependimento que é Mas devido. para que só parando um pouco, o fácil não quer dizer que seja natural, ou seja, Uhum, requer sempre um esforço, tu utilizaste o termo visceral, e existe sempre um esforço da tua parte e um reconhecimento de que falhaste, pecaste, não devias ter feito aquilo, porque, aliás, tu estás a juntar duas coisas que eu acho que são importantes e que eu acho, por exemplo, que na cultura da nossa igreja é uma coisa que está bem presente, que é a questão da confissão e da confissão uns aos outros. uhum, Que é uma coisa uhum, que provavelmente não estará presente em todas as igrejas e que de alguma forma pode ir para dois campos. Um, deixar-nos mais à vontade, porque não uhum, temos que confessar ou não temos que estar perante o outro quando fazemos alguma coisa de errado ou quando queremos mesmo reconhecer o nosso erro, mas por outro lado também nos pode dar uma falsa sensação de está-se bem, ninguém uhum, sabe, e aquilo que tu estás a dizer quando lemos coerentemente, conscientemente a Bíblia, quando vamos à igreja de forma consciente, temos ou estamos perante essa circunstância de reconhecer o nosso pecado, e se somos cristãos conscientes, então o arrependimento tem que vir. uhum. Mas sim, Sem desculpa, dúvida. interrompido. Não, 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 não. Não. Até pegar numa coisa que tu disseste que realmente pode dar para os dois lados, a questão da confissão, é algo que realmente, ou seja, o que eu noto é ou nós não estamos habituados a lidar com o arrependimento e quando somos confrontados com isso vai ser sempre uma coisa terrivelmente difícil. E acho que isso às vezes se deve por a gente não ter noção do que realmente o nosso pecado é. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Nós às vezes achamos que o arrependimento, o pedir desculpa, etc., é realmente quando já há algo muito visível, ou há um pecado muito visível. Quando a Bíblia nos ensina que, pá, a nossa vida, desde o nosso acordar ao nosso deitar, o nosso pecado, os pecados que a gente comete, aqueles que conhecemos e que não conhecemos, são muitos. E nesse sentido, eu às vezes acho que a relação que também tem com o arrependimento, ou a relação difícil, é por esquecer-me desta realidade. De repente, como se calhar me tendo a colocar num ponto melhor do que aquele em que estou, ou que a minha condição humana é de não, eu agora falhei. Epá, não é nada normal eu falhar, por isso é que isto me custa tanto o arrependimento. Acho que isso às vezes contribui para esta dificuldade que eu tenho. Repara, eu estou a falar de mim, mas não sei se posso generalizar ou não, mas se eu pensar naquilo que a Bíblia apresenta a dizer que pá, o pecado que tu fazes, que tu tens, vai muito além daquelas coisas que tu no final do dia até podes pedir perdão a Deus. Vai além disso. E se calhar também ajuda a ter uma relação mais humilde com o próprio arrependimento e com o pedido de desculpa. É quando a gente percebe que eu não estou eu não estou aqui num estado de iluminação e de vez em quando é que falho e por isso é que me custa tanto pedir o arrependimento, porque eu já sou tão bom e eu acho que a mim às vezes o que me custa é isso, eu sou enganado de tal maneira que acho que eu já sou tão bom, por isso é que me custa tanto quando eu falho
E é tão chato eu ter pedido desculpa, porque na verdade eu faço tanta coisa tão bem. Será que tenho mesmo que pedir desculpa por isto? Não sei o que é que tu achas, se tens... Não, eu acrescentaria aí um outro ponto que é o olhar para os outros. Uhum. E dentro de uma igreja, parte do princípio, toda a gente é muito santa. Desculpem a expressão. Mas quando alguém cai, quando alguém peca, se calhar muitas das vezes nós estamos mais preparados para apontar o dedo do que para ouvir a confissão de arrependimento dessa pessoa. Uhum. Quando deveria ser Exato. o contrário. Mas uma das coisas que tu estás a dizer, ou o foco, eu diria, aquela passagem do Senhor Jesus quando diz não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Quer Yeah. dizer, quando nós nos arrependemos, é o teu ponto, e eu acho que é o ponto importante, é reconhecer que pecamos, é reconhecer que temos que alterar, é reconhecer que através do Espírito Santo nós podemos caminhar rumo à santificação. E é reconhecer que não estamos, de forma alguma, isentos de cair ou de pecar. Nesse sentido, eu diria que, dependendo da maneira como nós olhamos para Deus, pode ser tão mais fácil pedir perdão a Deus do que aos homens, como o contrário. Yeah. Depende do nosso foco e do nosso relacionamento e até da maneira como entendemos Deus. Eu li, foi o melhor livro que eu li, e, aliás, eu diria, o melhor livro teológico que eu li durante este ano é o Gentle and Lowly, do Dane Ah, Ortland. já escreveste sobre ele nas redes da igreja. É. Já não me li em breve, mas se tu dizes, acredito. Epá, agora não me Mas digas. Não, tenho quase a se certeza. calhar sim, se calhar sim. Mas um dos pontos do facto quando Jesus diz que eu sou humilde e manso de coração, e ele diz que é a única altura no Novo Testamento que o Senhor Jesus fala do seu coração. E é o texto que ele vai aproveitar para dar o título ao livro, mas também para dizer nós tendemos a olhar para o facto de Deus ou do Senhor Jesus ser alguém que está preparado para nos apontar o dedo. E biblicamente não é para isso que Cristo veio. Biblicamente o Senhor Jesus está lá para nos abrir os braços como o pai do filho pródigo. Quando nós reconhecemos, aliás, aí é um arrependimento, no sentido em que ele dá a meia volta e Uhum. está preparado para aceitar qualquer coisa, mas vai ter com o Pai. E ele diz: Cristo veio não para te apontar o dedo, mas para que, quando tu reconheces o teu pecado, ele te abrir os braços para te aceitar. Pegando na Yeah. pregação que ouvimos a semana passada, Cristo veio para que nós sejamos adotados. Portanto, nesse sentido, às vezes nós também o arrependimento pode ser das coisas mais complicadas, mas mais doces que Sem dúvida. acontecem ao crente, ao cristão. Sim, E esse é um paradoxo. yeah, sem dúvida, sem dúvida. E isso eu acho que, pá, que eu já senti isso e tu de certeza que já sentiste, que é de trás daquela tempestade que é o arrependimento e tudo aquilo que parece que custa tanto. E o lodo? Epá, realmente depois quando o dia amanhece a coisa é muito diferente. Realmente a imagem do peso que nos é tirado das costas é uma coisa mesmo, é o que tu estás a dizer, é mesmo doce, a questão o arrependimento faz mesmo bem. Eu ia te perguntar se tu achas, por exemplo, como comecei aqui o podcast a dizer isso, cresci na igreja e passados mais de 3 décadas continua-me a ser tão difícil lidar com esta questão do arrependimento, ou grande parte das vezes. Tu achas que torna-se mais fácil? Ou seja, a gente... Eu até posso já adiantar, eu acho que se torna mais fácil, eu acho que tenho lidado cada vez, não sei se é cada vez melhor, mas pelo menos eu sei que há algumas coisas... por cada vez que reconheço mais o meu estado de pecado, torna-se mais fácil lidar com o arrependimento e com a necessidade que eu tenho dele e a necessidade de eu professar esse arrependimento. Mas o que é que tu achas? Tu achas que se vai tornando mais fácil conforme o tempo vai falar e a gente vai se amadurecendo o pedir desculpa ou a gente se arrepender?
E até juntava isso com outra coisa. Como é que tu achas que isto pode tornar mais fácil? Esta questão de nós nos arrependermos. Vês assim alguma coisa que possas dizer? Isto realmente ajuda a tornar mais fácil o arrependimento. Eu acho que quando tu tens uma cultura de arrependimento comunitário, não é no sentido de nós Uhum. irmos fazer Uhum. queixinhas do mal que fizemos, mas de reconhecermos que pecamos contra, contra o corpo a que pertencemos, que pecamos até contra a nossa esposa ou contra os nossos filhos, mas isso for Sim, reconhecido também. E eu não quero dizer que todos os nossos pecados têm que ser reconhecidos dentro da igreja por todos. Ou sim, seja, sim, não há sim. uma confissão pública a todos os pecados que nós fazemos. Mas quando temos um grupo de amigos e que vamos confessando e que eles vão servindo também de apoio à nossa própria caminhada, eu acho que isso facilita termos essa capacidade de falar com algumas pessoas sobre algumas das nossas dificuldades, alguns dos nossos pecados, algumas das nossas falhas. Um, não sei se torna sempre mais fácil. Pessoalmente, eu acho que há circunstâncias em que eu acho que é fácil reconhecer o erro. Há Uhum. outras em que as circunstâncias ou o erro, o pecado que foi feito nunca será fácil, mesmo que tu te Uhum. arrependas genuinamente. Mas aí também eu acredito que Deus pode nos ajudar. Mas a questão de termos uma cultura em que nós reconhecemos que quando um determinado irmão pecou de uma forma mais grave, ele confessou, seja a igreja, seja um grupo de pessoas, isso facilita, diria eu, a nossa tarefa de perceber que nós não somos. É um bocadinho aquilo que eu há pouco dizia. Nós não somos santos do pau oco, não somos uh, perfeitos, e eu acho que às vezes isso também é um empecilho. É aquela ideia de que, por um lado, as pessoas esperam que eu seja perfeito e as pessoas não esperam que eu caia. E então, às vezes, o reconhecer a minha imperfeição ou o meu pecado pode ser uma coisa demasiado grande para o grupo a que eu estou junto ou para Uhum. Uhum. as pessoas que me conhecem ou para o meu próprio testemunho. Mas eu acho que esse é o verdadeiro testemunho, quer dizer, o reconhecer Certo. o pior erro, o pior pecado que eu tenha tido perante seja a igreja, seja até o meu grupo de pessoas mais próximo, que poderão ser crentes ou não. Mas eu acho que isso é o mais forte. E, aliás, o arrependimento, eu agora lembrei-me, o arrependimento não é fácil. O Senhor Jesus vai ter com Pedro e vai-lhe repetir 3 vezes a mesma pergunta, e parece que Pedro está ali, quer dizer, eu sei, eu falhei, eu neguei-te três vezes, e parece que há uma necessidade de Uhum. reformular o seu desejo de ser fiel durante, ou pelo menos 3 vezes, mas repara, mesmo aquela circunstância não terá sido a mais fácil do mundo Sem para, dúvida. para Pedro, mas é uma maneira de mostrar que, ok, agora sim eu estarei pronto. E sabes, Mas, há falando, uma coisa que tu acho que não é mau. disseste, pois, mas realmente há uma coisa que a confissão ajuda muito, e eu já senti isto, e se calhar até já falámos disto noutras ocasiões. Um, uma coisa que nós, quando não nos arrependemos e quando não nos abrimos aos outros, uma coisa que eu acredito que nos acontece é nós achamos que somos os únicos que passamos por aquele tipo de situações. Uhum. E a confissão, além de ter um aspecto de mandamento, né? mas há uma. Eu cada vez percebo mais que há uma grande razão para aquilo acontecer, porque tu realmente, quando falas com outras pessoas, vais chegar à conclusão. Não é que seja sempre assim, mas tem sido esta a minha experiência, que é nós não estamos assim tão sozinhos. Uhum. Os Uhum. meus pecados até podem ser diferentes dos teus, Tiago, mas a verdade é que nós vamos perceber que, olha, realmente a nossa condição humana é tramada. Não há aqui gente perfeita. E o que eu acho que quando a gente foge ao arrependimento, também estamos a fugir, é o perceber a nossa verdadeira condição e perceber o que é que nós somos em relação aos outros também. E acho que, se é verdade que muitas vezes a gente pode olhar
para aqueles que se arrependem, ou para aqueles que a gente conhece os pecados e dizer, pois, aquilo, etc. E é um outro extremo também mau. A verdade é que muitas vezes nós depois também podemos cair naquele de eu não vou partilhar isto com ninguém porque as pessoas não vão perceber, porque isto é tão grave, isto é tão mau, e etc. E de repente tu percebes que se calhar 90 ou 99% das vezes, na tua própria comunidade, na nossa própria comunidade, vais ter pessoas a passar pelo mesmo, ou por coisas muito, muito parecidas. E isso eu tenho percebido, esta questão da confissão, com o início, sim, ok, a confissão, que ainda por cima nós, enquanto protestantes, às vezes temos aquela reação parva de, não, isso confissão é uma coisa católica, que parvo isso, nós somos protestantes, não há confissões, ir ao padre e confessar. E depois é tirar o bebé com a água do banho, é dizer, essa parte que Jesus falou e que os apóstolos falaram e que a Bíblia está cheia, calmem-se. Pronto, e caímos no extremo. Mas, pá, eu tenho visto isso, que é, quando eu abro a minha boca, seja para falar, em primeiro lugar, muitas vezes com a minha mulher, ou seja, para outros cristãos, ou outros irmãos, uns mais próximos que outros, uma das coisas que me traz logo alívio é perceber que eu não estou sozinho nisto. E isto já me aconteceu várias vezes, que é? Então eu não sou um alien? Então os humanos passam por isto? E isso é... Logo essa parte eu acho que é libertador e acho que não estou a cometer nenhuma heresia, acho que também foi por isso que há esse incitamento na Bíblia a este arrependimento também público, no sentido de fala com outros, para nós percebermos a nossa condição humana, que é, tu não estás só, todos pecaram e todos precisam de Cristo. Deixa-me só, se calhar nós não estamos a frisar assim tanto, mas é normal que nós acreditemos que a salvação vem pelo arrependimento e pela confissão de pecados a Deus. Portanto, é uma coisa em que nós acreditamos. E é interessante porque estava aqui a ler em Isaías 30, no arrependimento e no descanso está a vossa salvação, na quietude e na confiança está o vosso vigor, mas vocês não quiseram. Portanto, isso são palavras duras, mas a ideia de que há salvação e há descanso no arrependimento e na confissão, mas às vezes nós fugimos disso. Portanto, aliás, o caso de David, quando peca, os salmos que mostram a forma como ele se sentia comido e ruído pelo pecado e a maneira como depois a confissão não limpa todos os resultados do pecado, mas limpa o coração, de alguma forma traz-lhe descanso. Portanto, nós não queremos estar a focar demasiado no relacionamento que poderemos ter uns com os outros em termos de arrependimento, sem focar a clara ideia de que nós devemos ir até Deus para nos arrependermos e sermos salvos, ou em arrependimento para sermos salvos. Sem dúvida. Tiago, tu há bocado estavas a falar, e agora, como o nosso tempo também já está quase a chegar ao fim, eu ia-te perguntar... Há algum livro, tu há bocado falaste do Gentleman Lowry e eu, entretanto, fui confirmar porque queria ver se não estava maluco. E não estou. No dia 17 de agosto foi postado um texto em que falaste sobre esse livro. Há assim algum livro que te lembres, se calhar esse ou outro, que acho que no que toca a isto do arrependimento, etc., que seja porreiro, que vale a pena ler? Por acaso não preparei isso. O Gentle and Lowly não é claramente sobre arrependimento, mas é sobre como Cristo está preparado para o nosso pior. Portanto, um dos pontos do livro é nós, quando pecamos, tendemos a fugir de Deus, tendemos a fugir de Cristo, quando Cristo veio realmente sabendo que nós éramos pecadores e morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. Portanto, um dos pontos do livro é realmente esse. Quando nós fugimos de Cristo no nosso pecado, estamos a fugir daquilo pelo qual Cristo veio. Não faz muito sentido. Agora não estou a lembrar assim de nenhum livro sobre o arrependimento. Podemos depois colocar, não sei se tens aí alguma sugestão. Não tinha. Normalmente eu deixo estas coisas para ti. E filme, agora eu estava a fazer o esforço assim, algum filme, eu de certeza que já vi filmes assim
com grandes histórias de redenção, grandes histórias de arrependimento, e estava a ver se me lembrava de algo, e não estava a ver. Às vezes, quando um gajo menos quer, vem tudo e mais alguma coisa à mente. Depois nos momentos da Há verdade, muitos nos momentos filmes da dos verdade. quais eu me arrependo de ter visto, mas Também podemos pegar nisso, é verdade. Isso é mais fácil. Isso arranjamos uns quantos fáceis. Mas é normal também haja filmes sobre arrependimento, mas por acaso arrependi-me de ver um agora ultimamente, mas pronto, não vem Qual, ao qual? caso. Agora tens de partilhar. Não, agora vais ter que partilhar. Epá, vi, eu não sei como é que aquilo se chama, deixa lá ver se eu tenho aqui. Em inglês é The Midnight Sky, O Céu da Meia-Noite, estreou na Netflix com o Vi George Clooney. anteontem. Olha, sim. Sabes que o que me chateia é que ao final de 5 minutos eu disse o que ia acontecer. Epá, e depois estou ali a apanhar com quase 2 horas de filme. Não, Duas horas de filme. é mais. Aquilo ficava feito em 1 hora e 20 e estava feito. Não, E pronto, era tudo aquilo que eu achava que ia ser. a Não é um mau Netflix, os filme, mas filmes eu da acho que é Netflix. demasiado Pois, básico. eu acho que a Netflix irrita-me muito nisso, nos filmes que lança. Realmente há um ou outro que são muito bons, mas pá, eu não percebo esta, estes argumentos, ou a falta deles. O que eu sinto naquilo é uma falta de argumento. Pá, já vi 30 filmes assim melhores, estás a ver? Ai, Eu acho que o cataclismos e argumento está lá. Eu acho que o argumento está lá. O que eu acho que, aliás, o próprio filme também fala sobre arrependimento, que ele está arrependido de algumas coisas é e verdade, está a é verdade. tentar fazer com que a sua vida valha a pena, ou pelo menos o final da sua vida. Epá, mas eu até não acho que o filme esteja mal escrito, nesse sentido, eu até não acho, mas É acho que é inspirado num livro, demasiado, quer mas ser algo que não é. eu Eu também, eu sei estava a ver o seco. filme com a Sara e com o nosso afilhado e ao final de 5 minutos disse, epá, vamos estar aqui 2 horas para ver o tipo falecer, vamos estar aqui 2 horas para, epá, não quero. E É pronto, fraquinho, não está mal é realizado, fraquinho. não está mal interpretado, mas foram 2 horas da minha vida Não, que eu já não volto não está lá nada. Eu também senti isso, não está lá nada. Não fez nada por mim. É o que eu mais testo. Posso detestar, pode ser visceral em mim, agora quando é nada, a arte para mim, quando é nada, é o pior. Quando é visceral para o bom e para o mau, pronto, olha, teve um propósito. Agora nada, é para nada. Sim, não, é isso, é isso. Portanto, Está nesse bem. sentido, olha, já agora, eu acho que a minha esposa se arrependeu de ver. Não sei se viste. Pá, e nós num podcast que foi muito teológico, em que andámos aqui a discutir arrependimento e acabamos, em vez de começarmos, acabamos a falar de filmes. Bem, eu vi uma coisa que eu reconheço que é capaz de não ser grande coisa, mas é aquilo que tu estavas a dizer. Por um lado, eu não ia à espera de nada. Portanto, estava a ver e não sabia sequer toda a história. Depois, epá, o filme é relativamente básico também, mas é um pouco aquilo. Há alguns filmes que tu até aceitas que sejam básicos e até aceitas que te deem voltas que tu percebes que não são muito lógicas, e há outros que tu Sim, vais. Epá, pronto, há percebo ali perfeitamente. neste filme, há uma ou duas coisas que me surpreenderam, que é por um lado, a luta do bem e do mal, ok, não é dada de um ponto de vista muito bíblico, mas pelo menos aparece o diabo, aparecem demónios, é uma coisa assim muito estranha, mas tu consegues perceber que há ali uma luta do bem e do mal que tem uma base bíblica, mas depois facilmente é desfeita. Epá, mas a mim surpreendeu-me a maneira como o filme estava feito. A Sara detestou, eu Que acredito que o é, filme seja mau, mas não que sei se já é o. viste Winter's Tale, com o Colin Farrell, com O uma das Colin meninas do Farrell era Downton gajo para já ter Abbey. visto. Pois, Mas é pá, recente? é de 2014. Como é que se chama? Essencialmente, Winter's a Tale. história de um tipo que vai assaltar uma casa, que se apaixona pela rapariga que está naquela casa. Pasma-te, ela tem uma doença terminal Ah! e Tá, 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 tá. já passou o tempo de. Pá, eu não vou contar muito, mas a determinada altura ele consegue não morrer, ou pelo menos passar para o nosso presente. O filme passa-se no século XIX.
Adoro. Pronto, olha, aí não é uma Está na história da religião, Netflix? embora também haja, mas é uma história de como fazer bem com a nossa vida. Pá, de alguma forma o filme tem algumas boas mensagens para passar, nem sempre da melhor forma, mas é um filme estranho porque mete ali tanta coisa que não estás à espera. E é mau também em algumas circunstâncias. Mas está na Netflix? Pá, não, onde é que eu vi isto? Não sei onde é que eu vi isto. Sacaste, és um pirata? Não, Confessa. por acaso não. Arrepende-te Talvez e na confessa os teus Amazon, pecados. se calhar. Ok. Talvez na Amazon, Lembra-me o acho que na nome? Netflix não. Como é que é o Winter's nome? Tale. Winter's Winterstale. Tale. Pá, Colin Farrell. Eu até sou gajo de ver coisas do Colin Farrell. Eu até Epá, o gosto. filme é bom e mau, percebes? Tem ali e tem tudo Vou ver, vou ver, para vou ver. não gostar do filme, que é aquilo que eu acho piada. Tem tudo aquilo para eu não gostar. Pá, e no entanto eu não me arrependi de ver. Arrependi-me de ver o filme do nosso tio George Clooney, que me What irritou else? muito mais. Sim, totalmente, totalmente. Ok, meu amigo, onde é Meu que as pessoas caro. nos podem encontrar? Epá, as pessoas podem nos encontrar onde elas quiserem. Se quiserem ir ao YouTube, a gente está no YouTube. Se quiserem ir ao Facebook, a gente está no Facebook. Podem se arrepender de nos encontrarem, mas isso é um problema vosso. Confessem TikTok? depois. Estamos também no iTunes, estamos no Spotify. Enviem e-mail, o número, 2solas lá para @gmail.com. Uma das coisas que pode dar maior visibilidade, e quem está arrependido de ter ouvido isto pode querer que outros também ouçam. Portanto, uma das formas de dar maior visibilidade ao nosso podcast é fazerem comentários no iTunes e no Spotify e também fazerem avaliação do podcast. Portanto, meus caros, É isso ouçam, mesmo. arrependam-se, mas confessem aos outros que ouviram. Nós estamos aí para durar, pelo menos mais uma ou 2 semanas, né, João? Não sei É, se a pelo gente menos dura mais, ao pelo verão, menos. mas Não, mais uma ou isso, 2 semanas. isso garantidamente não, mas agora que a coisa está a ficar boa. Meus Então vá, meu caros, amigo. boa semana. Mas é isso. Abração. Força, Joel. Um abraço. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien,